Olá, meus amigos, tudo bom? Bom, o versículo que a gente vai estudar hoje é esse aqui, ó. Efésios 2, 14 e 15, onde algumas pessoas dizem que esse versículo diz que os mandamentos foram abolidos, né? Principalmente aqui no verso 15 diz: isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. E em outras versões da Bíblia, no versículo 15 diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aí as pessoas pegam esse texto aqui, ó, só porque está escrito mandamento contido em forma de ordenança. Porque está escrito mandamento aqui, eles acham que esse versículo está falando dos 10 mandamentos. Mas a gente tem que ler o contexto desse texto. O que o contexto desse texto aqui está falando? Aqui no comecinho, ó, no contexto do texto, aqui no versículo 11, diz assim, ó: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, os gentios, eles eram, vamos dizer, eles eram rejeitados porque eles eram incircuncisos. Para pertencer ali ao povo judeu, né, a pessoa tinha que ser circuncidada. Então ali os gentios na carne, né, os gentios eles não eram circuncidados. Então o contexto aqui, o mandamento em forma de ordenança, que lá embaixo está falando, é o mandamento da circuncisão. Ou seja, os gentios aqui, ó, que eram os novos convertidos, né, em Cristo, eles eram incircuncisos na carne, né, por mãos. Vamos ver aqui como que era a lei da circuncisão. Mas antes vamos ler aqui o versículo 12, ó. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque quem é incircunciso está separado da comunidade de Israel, né? Estranhos aos pactos da promessa. Que pacto é esse? Que mandamento em forma de ordenança é essa? É a lei da circuncisão. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos ver como que era essa lei da circuncisão, que é a lei da forma de ordenança que esse texto fala. Está aqui em Gênesis 17, minha Bíblia é bem facinha de mexer, ó. Gênesis 17, 12, aqui no versículo 12 até o 14. Aqui, ó, 12, vamos ler o 13 também. E diz assim, ó: na lei em forma de ordenança da circuncisão, a idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará no meu pacto na vossa carne como pacto
perpétuo. Versículo 14. Mas o incircunciso, que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa pessoa, né, no caso, essa pessoa será extirpada do povo, violou o meu pacto. Ou seja, quem não era circuncidado, o incircunciso, ele não, esse mandamento em forma de ordenança, ele não fazia parte do povo de Israel. Então, esse pacto aqui, todo judeu, ele tinha que ter. Então esse texto aqui de Efésios, ele não está falando sobre os 10 mandamentos. Aqui, ó, Efésios, ele não está falando sobre os 10 mandamentos. Efésios 2, 14 e 15. Um exemplo disso é que no capítulo 6, Efésios 6, 2, 3, Efésios 6, 2, 3. Vamos aqui no Efésios 6, versículo 2 e 3. Se aquele versículo estivesse falando dos 10 mandamentos, olha o que Paulo está falando aqui, ó. Ele está ensinando, né, as pessoas a guardarem os 10 mandamentos, ó. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Onde que esse mandamento de honra teu pai e honra tua mãe está? Está lá em Êxodo 20, versículo 12, que é a lei dos 10 mandamentos. Vamos lá ver. Êxodo 20, versículo 12. Lá nos 10 mandamentos. O quinto mandamento, Êxodo 20, versículo 12. O quinto mandamento dos 10 mandamentos é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então Paulo, ele está ensinando as pessoas a guardar os 10 mandamentos. Então, ou seja, aquele texto lá do mandamento em forma de ordenança, que está falando o texto lá de Efésios 2, 14, 15, esse mandamento em forma de ordenança, essa ordenança é a circuncisão, de acordo com o contexto do texto. E outra coisa, aqui em Efésios, capítulo 4, Paulo também ele está fazendo menção a alguns mandamentos da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Tipo, aqui em Efésios 4, versículo 25, Paulo está fazendo menção ao mandamento ao décimo mandamento. 25, cadê aqui? 25. Ó, aqui, ó. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Esse versículo aqui, ó, ele está fazendo menção a Êxodo 20, versículo 16. O que Êxodo 20, 16 diz? Vamos lá no Êxodo 20, 16. Lá Paulo está falando para não falar mentira, né? E Êxodo 20, versículo 16, diz assim, ó:
para não falar mentira lá, né? E aqui, ó, nos 10 mandamentos diz assim, ó, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então aquele texto lá está falando sobre, o Paulo está ensinando sobre os 10 mandamentos, e aqui ele está ensinando esse mandamento aqui, que é não falarás falso testemunho, né? Que é o nono mandamento. Tem outra citação a outro versículo aqui, dos 10 mandamentos, que Paulo, aqui no versículo Efésios, versículo capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo ensina ou faz menção a outro mandamento. 28. Efésios 4, 28. Faz menção a outro mandamento, ó. Aquele que furtava, não furte mais. Eu vou ler só até aqui, porque o tempo tá correndo. Ó. Não furtar. Aquele que furtava, não furta mais. Ou seja, ele está fazendo menção ao não furtarás. Êxodo 20, capítulo 15. Vamos lá, Êxodo 20, capítulo 15. Êxodo 20, capítulo 15. Não furtarás. Então Paulo está ensinando os mandamentos ali. E tem mais outro mandamento aqui que Paulo ensina também, é Efésios 5, 3. Efésios 5, capítulo 3. Diz assim, ó: mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, e essa palavrinha cobiça aqui, está lá no mandamento não cobiçarás, de Êxodo 20, versículo 7. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 7. O mandamento de não cobiçarás. Êxodo 20, versículo 20. Vinte 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Eu vou ler só até aqui. Então esse mandamento aqui é o que Paulo está ensinando lá. Êxodo 20, 17. Vai marcando aí na sua Bíblia. Êxodo 20, 17. E tem outro mandamento que Paulo ensina também, que é Êxodo 20, Efésios capítulo 5. Cadê? Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, essa palavrinha aqui, ó, avarento, também se refere a não cobiçar, né, as coisas alheias.
impuro, avarento, qual é a idolatria. Idolatria aqui está também no segundo mandamento. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, essa palavrinha aqui, ó, avarento, está lá em Êxodo 20, versículo 17, que fala sobre cobiça, né? Uma pessoa avarenta, ela cobiça o que é do seu próximo. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa nenhuma do seu próximo. Ou seja, Paulo ali ele está ensinando os mandamentos e ele não está anulando os mandamentos. Aqui no Novo Testamento, tem pessoas que falam assim, mas você guarda o sábado, mas para guardar o sábado, a pessoa tem que ser circuncidada de acordo com a lei, né? Você não quer guardar a lei, né? Então essa lei em forma de ordenança que Paulo fala lá, que foi abolida na cruz, é essa lei da circuncisão, de acordo com o contexto lá, né? Então aqui em Colossenses 2, 11 e 12, como que é a circuncisão no Novo Testamento? Aqui em Colossenses 2, 11 e 12 diz assim, ó: no qual também foste circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Ou seja, hoje a gente não é mais circuncidado, né, por mãos, e sim pela circuncisão de Cristo. Qual é essa circuncisão de Cristo? Versículo 12: tendo sido sepultado com ele no batismo. Ou seja, essa circuncisão aqui da carne foi sepultada e no batismo nós somos circuncidados com a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Então a circuncisão no Novo Testamento é uma, vamos dizer assim, que é uma circuncisão espiritual, não mais no despojar da carne, né? E sim, a gente não precisa cortar o prepulso ali, a gente é circuncisado na circuncisão de Cristo no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então a circuncisão no Novo Testamento, a gente não precisa mais ser circuncidado, mas é uma circuncisão de Cristo, a nossa circuncisão no Novo Testamento. Qual é essa circuncisão de Cristo? É o batismo. Quando a gente se batiza, nós estamos ali sendo circuncidado, uma circuncisão espiritual de Cristo no batismo. Eu espero ter ajudado os nossos irmãos que estão aí querendo saber mais sobre esse versículo. Agradeço a Deus, Espírito Santo, por clarear a mente, né? Principalmente a minha. E agradeço a Deus por esse estudo de hoje. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês e até mais.